Deus abençoe, meus amados irmãos. Peço que abram a bendita palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao versículo 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 ao verso 41. Palavra do Senhor diz assim. Leamos juntos, por favor, estes 5 versículos. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Oremos. Senhor, oramos novamente a Ti, Santo, Poderoso, Excelso, Majestuoso, Divino e Gracioso Deus, para que abençoe essa palavra nesta manhã. Oramos para que abras nosso coração para uma correta interpretação da Tua palavra, para que nossa mente, nosso coração aguarde, possamos entendê-la, porque desta forma poderemos aplicá-la. Intercedo isto para meus amados ouvintes, para que eles guardem Tua bendita palavra e eles a pratiquem na sua vida. E os que não Te conhecem como Senhor e Salvador nesta manhã, que não tenham experimentado a riqueza da gloriosa salvação do Evangelho de Jesus Cristo, oro para que isto seja uma realidade na sua vida. Em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. A gloriosa salvação do Evangelho de Jesus Cristo. E quero começar com uma pergunta nesta manhã. Como foi sua experiência de salvação? Como foi o momento quando você experimentou um verdadeiro arrependimento? Como foi aquele dia, aquela ocasião, aquela circunstância, quando você disse assim: eu nasci de novo, eu agora experimentei o que é ter a Cristo na minha vida, eu agora posso dizer, sou um cristão. Talvez neste momento eu esteja falando para pessoas que tenham experimentado isto anos atrás, décadas atrás. Mas esta mensagem é necessária para 2 tipos de pessoas particularmente. Uma, para todos nós, para que confirmemos nossa salvação, vejamos as condições necessárias para ser salvos. E 2, aqui eu posso observar vários adolescentes, vários jovens que têm sido criados nesta igreja e que talvez não tenham experimentado a salvação porque têm experimentado a cotidianidade da vida cristã e estejam tão acostumados a nosso culto, pregação, oração, que não tenham experimentado um verdadeiro arrependimento. Para vocês falo nesta manhã. E para esse tipo de público falou o apóstolo Pedro. E nos versículos que acabamos de ler, veremos 4 condições necessárias para obter essa gloriosa salvação do Evangelho de Jesus Cristo.
4 condições necessárias que devem existir para que uma pessoa possa chegar à salvação, possa ser um crente, possa ser um discípulo de Jesus Cristo. Na liturgia foi lido Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2 ao versículo 37. Depois do derramamento de Pentecostes, Pedro e os 11 se levantam e pregam por primeira vez o Evangelho. Pregam a uma multidão que havia nascido segundo os ritos judaicos. Pregam a uma multidão que tinha cada 7º dia no templo sacrifícios, a leitura da Torá ou da lei. Estavam pregando a uma multidão que não era desconhecido o nome de Deus, que não era desconhecido o rito da circuncisão. Pregam a uma multidão que haviam ouvido de Deus. Ou seja, uma multidão que não é muito alheia à realidade dos presentes nesta manhã. Que temos ouvido o Evangelho, que temos nascido na igreja, que temos sido batizados, que temos uma Bíblia em nossas casas, que participamos do culto cada domingo, mas assim como Pedro e o relato dos Atos nos mostram, não tinham experimentado um novo nascimento. Não conheciam a Jesus. Não haviam experimentado a vida nova. Recentemente acabei de ler um livro de C.S. Lewis, chamado Surpreendido pela Alegria. Uma autobiografia de Lewis. E ele, para conhecimento geral, Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia e entre outros livros. Ele conta ali como sendo neto de um pastor, de uma família anglicana, religiosa. Ele passando por diferente educação religiosa da sua época, de Inglaterra, do século XX, ele chegou à idade de 26 anos e ele não havia ouvido acerca do Jesus encarnado, do Jesus feito homem. Ele nem sequer havia concebido a realidade entre Deus e um Deus pessoal. Por isso é que ele virou ateu. Então não podemos passar por certo, por fato, de que todos os presentes nesta igreja, nesta manhã, em todos os cultos, tenham compreendido o que é a salvação. Tenham compreendido em seu coração como nascer de novo, como experimentar a Cristo na sua vida. E o apóstolo Pedro sabe muito bem isso, e por isso é que vemos em primeiro lugar que a condição para obter a salvação gloriosa é a necessidade de ouvir o Evangelho. Versículo 37, primeira frase. Quando ouviram isso. Quem ouviu isso? A multidão. A multidão ouviu que o Evangelho que estava pregando Pedro nos versículos anteriores. Era necessário que eles ouvissem o Evangelho para que eles experimentassem o que virá a continuação. E vocês me perguntarão esta manhã, e é preciso esclarecer, de que trata o Evangelho? Em um sermão passado, neste mesmo púlpito, vimos que o Evangelho trata de 4 elementos relatados no contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Trata de que Jesus Cristo, na sua vida e no seu ministério, pregou a mensagem de arrependimento. E que Deus Pai aprovou a Jesus Cristo, aprovou seu ministério, que Jesus Cristo foi uma pessoa diferente, que pregou uma mensagem diferente para todo mundo, para que todos conhecessem a Deus. Mas também o Evangelho trata da morte de Jesus Cristo.
por causa do pecado. Do pecado não dele, mas pelos pecadores, para que ele pudesse reconciliar o homem para com Deus. Mas também o Evangelho trata de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos conforme as Escrituras. Que ele não ficou no túmulo, que ele se levantou com poder e glória, como estava escrito no Antigo Testamento, nas profecias e no seu próprio testemunho. E o Evangelho também trata de que Jesus Cristo foi elevado aos céus e foi ao reino de Deus, à destra do Pai, onde governa com poder e glória, e que dali também virá para julgar vivos e mortos. Vida e ministério de Cristo, morte pelos pecadores, ressurreição dentre os mortos com poder e glória, ascensão ou elevação ou exaltação de Cristo, de onde também virá. Cada vez que pregamos o Evangelho devem estar esses 4 elementos presentes. De outra forma, não estamos pregando o Evangelho. E Pedro está pregando isto. E a multidão que se havia reunido, de milhares de pessoas, ouviram esta mensagem. E houve uma palavra específica de Pedro, que nos leva à segunda condição necessária para obter a salvação. Se a primeira condição é ouvir o Evangelho, a segunda necessidade é ter convicção de pecado. Continue lendo comigo, por favor. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Esta expressão, praticamente uma expressão de grito, de clamor, pedindo socorro. Que faremos, irmãos? Porque eles haviam ouvido, sobretudo o versículo 36, portanto, Pedro está terminando seu sermão do Evangelho. Toda a casa de Israel esteja absolutamente certa. Ou seja, por favor, fiquem totalmente seguros de isto. Que este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Imaginem que vocês sejam parte dessa multidão. Imaginem que Pedro se levante e diga assim: vocês, 50 dias atrás, crucificaram um homem chamado Jesus. E esse homem, Deus o fez Senhor e Cristo. Realmente isto abalou toda a religiosidade deles. Isto estremeceu a vida deles. Porque eles ouviram que eles eram assassinos do Deus que supostamente haviam honrado toda a vida. Do Deus que supostamente haviam cultuado, que supostamente seguiam, do qual eles se sentiam orgulhosos de ter, mas o haviam menosprezado, o haviam matado, o haviam crucificado. Se a primeira condição necessária é o contexto da passagem que trata de ouvir o Evangelho, a segunda condição necessária para obter a salvação é que precisa haver convicção de pecado. A palavra que nossa Bíblia temos como comovidos, a versão Ara coloca como compungidos, tem uma definição no grego como furados no coração, como apunhalados, como traspassados. Essa expressão significa que a pregação de Pedro furou no coração deles, apunhalou a eles diretamente. Não sei se em algum momento você passou por um tipo de ferida por causa de um punhal. Eu já passei por uma em um momento quando fui assaltado, tempos atrás. E é incrível como, em questão de segundos, um punhal abre a carne, abre o músculo, e você o único que sente é o sangue morno na sua pele.
não se dá conta nesse momento nem sequer da dor. A dor experimenta posterior. É algo instantâneo. É algo que te abriu imediatamente, que causa uma ferida, que expõe o corpo. E você não percebeu. O Evangelho faz isso no pecador. É a espada de Deus que abre o coração do pecador. Expõe sua vida. Le mostra que está vivendo em pecado. Le mostra que precisa de um Salvador, que tem estado desorientado, perdido, de caminho para um inferno toda a sua vida. Que supostamente é bondoso, não, é malvado. Que conhece a Deus, não, está longe de Deus. Que vai de caminho ao céu, não, vai de caminho ao inferno. Que é religioso, não, é inimigo de Deus. Fura o coração, traspassa a mente. Isto nos leva ao que diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que toda espada de dois gumes, e penetra hasta partir o alma, o espírito, as conjunturas, os tuétanos, os ossos, e discerne os pensamentos e todas as intenções do coração. Um pecador, para poder obter a salvação, precisa compreender que é pecador, precisa dar-se conta do seu estado espiritual, precisa dar-se conta que está no fundo da lama. Mas isto é gerado pelo Espírito de Deus, é gerado pela palavra de Deus. Este é o poder do Espírito Santo através do Evangelho que expõe o coração do homem. Mas por que precisamos ser convictos de pecado também? Porque todo pecado é contra Cristo, porque todo pecado é uma ofensa ao sacrifício de Cristo. Vocês não são, e qualquer público que ouça o Evangelho não é o autor intelectual, o autor material da morte de Cristo. O autor material se chamam judeus e romanos, mas todos somos autores intelectuais e culpados da morte do Salvador. 2000 anos atrás, e o ser humano ainda assim será culpado do assassinato, da morte de Cristo, porque Cristo veio a morrer pelos pecadores, dos quais o apóstolo Paulo diz: e eu sou o principal, eu sou o pior deles. E Paulo não estava presente ali. Toda pessoa que ouve o Evangelho e toda pessoa que menospreza o Evangelho está menosprezando a morte de Cristo. Portanto, será julgada no último dia pela morte de Cristo. Deixe-me contar algo de acordo à luz das Escrituras. Algumas pessoas acreditam que no último dia eles não serão julgados porque não cometeram grandes pecados. No último dia, no dia final, quando Jesus Cristo se sente como juiz para julgar vivos e mortos, o grande cargo será o que se fez com a morte de Cristo. Se aceitou sua morte e se pediu perdão pelos pecados, ou será culpado da sua morte, e o sangue de Cristo será cobrado por toda uma eternidade no inferno. Estes homens experimentam convicção de pecado, porque o Espírito Santo les acusa a eles por haver cometido diferentes pecados, mas em particular haver condenado, haver menosprezado, haver vituperado a Jesus Cristo, o Filho de Deus. A terceira condição para poder experimentar a salvação gloriosa proclamada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Se a primeira é ouvir o Evangelho, a segunda é experimentar uma verdadeira convicção de pecado, a terceira é consequência disto.
se chama arrependimento. Versículo 38. Eles dizem: que faremos, irmãos? Eles estão em angústia, eles estão em desespero. E Pedro respondeu: arrependam-se. Arrependam-se. O que significa arrependimento? Alguns poderão dizer: virar atrás, mudança de vida, transformação. Quero usar duas definições que resumem muito bem o que significa arrependimento. João Calvino, nas Institutas, falando do arrependimento, escreve o seguinte: o arrependimento é a verdadeira, ou seja, existe falsa, é a verdadeira conversão de nossa vida a Deus, procedente de sincero e real terror de Deus, que consiste da mortificação da nossa carne e do velho homem e da vivificação do Espírito. Segunda definição, catecismo, breve catecismo de Westminster. Pergunta 87. O que é arrependimento? Porque é necessário saber o que é arrependimento para saber se temos experimentado o arrependimento ou poder pedir a Deus verdadeiro arrependimento em nossa vida. Pergunta 87. Arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção de misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta para Deus, inteiramente resolvido para prestar-lhe nova obediência. Uma mudança de vida, uma virada de caminho, uma mudança de mentalidade. Não existe cristão que continue vivendo em seus antigos pecados. Não há verdadeiro cristão. Não chame de irmão. Duvide de alguém da sua família. Duvide da sua própria vida, se ainda continua em seus antigos pecados. Se ama o mundo mais que a Deus. Se ama mais seus desejos, a carne e o pecado mais que a Deus. Se continua seguindo os caminhos do Belial, de Satanás, em lugar dos caminhos de Deus. Não importa que se congregue, não importa que se batize, não importa que seja membro de uma igreja. Se sua vida não mudou, não experimentou a salvação. Não é salvo. Por isso podemos definir arrependimento que eu vou por este caminho em desobediência a Deus, ouço o Evangelho, causa terror, causa horror seguir desobedecendo a Deus, causa horror para onde seguir a minha vida. E agora vou por um caminho distinto, 180 graus. Uma mudança completa. O que aconteceu com Diego Davi é diferente. O que aconteceu com meu filho, com minha esposa, com minha filha é diferente. O que aconteceu comigo, sou diferente. Não duvidamos da santificação, que é a progressão ou continuidade. Mas realmente é uma mudança de preto a branco, de escuro para a luz, das trevas para conhecer a luz gloriosa de Cristo, do caminho, da porta aberta, espaçosa, que vai à perdição, para o caminho estreito que dirige à vida nova. Por isso Pedro diz aqui: arrependam-se. Vocês não precisam seguir na mesma religiosidade vazia
inútil, que perda de tempo passar em ritos, em igreja, em culto, em pregação, em hipocrisia de abstinência, fingir que é cristão, se não se tem experimentado um novo nascimento. Um novo nascimento é uma mudança total, rotunda, que quando você vê alguém que ouviu o Evangelho, que quando você ouviu o Evangelho, quando você sentiu que era um pecador e soube, furado pela palavra de Deus, que era um pecador, você se arrepende, lhe diz: Senhor, eu não quero seguir pecando assim, eu quero morrer a mim mesmo, faça de mim um novo homem, faça de mim uma nova pessoa. E daí você começa a sentir ódio, repúdio, nojo por sua antiga vida. Seus hábitos mudam, seu pensamento muda, suas palavras mudam, seu comportamento muda. Essa é a mesma mensagem que João e Jesus falaram para os judeus. João falou e Jesus Cristo falou, dizendo assim, em Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Mas é uma mensagem que transcorre toda a Bíblia. E quero que, por favor, você confira comigo. Joel, capítulo 2, versículo 32. O livro de Joel, e sobretudo o capítulo 2, tem uma conexão direta com Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vemos que o que foi prometido em Joel, capítulo 2, está acontecendo e foi inaugurado em Atos, capítulo 2. Versículo 12 e 13 de Joel diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, converta-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Converta-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Converta-se a mim de todo o coração. É necessário ouvir o Evangelho, é necessário ter convicção de pecado, é necessário experimentar um verdadeiro arrependimento. E quarto e último lugar, a necessidade de ser batizado. Versículo 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Sejam batizados no nome de Jesus Cristo. Aqui não tem nenhum conflito com Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, onde Jesus Cristo disse assim: e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há duas palavras, no nome de Jesus Cristo, Atos 2, e no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, representam a mesma realidade. Por que esta mudança? Ou esta aparente mudança? Porque o público nesse momento de Atos 2 eram judeus. E porque eles haviam negado, matado a Jesus Cristo. Então a evidência, o sinal público do seu arrependimento era ser batizados em nome de Jesus Cristo. Aqueles que haviam matado a Cristo agora se identificavam com Ele. Aqueles que o haviam crucificado, agora eles eram crucificados para viver em serviço de Cristo Jesus. No nome de Jesus Cristo. A necessidade do batismo é a evidência externa, o selo de que pertence a Deus e o sinal visível de que está em aliança com Deus.
todo verdadeiro cristão deve ou já deveu haver passado pelo batismo. Porque é a testemunha pública de que é servo de Cristo, de que ele é um cristão. No tempo do comunismo, na cortina de ferro, na União Soviética, a maioria dos cristãos morriam, não no momento da sua conversão ou oração pessoal, senão no momento do seu batismo. Eles eram mortos porque o batismo é público, porque o batismo é a manifestação pública de que eles são cristãos. E isto irava os inimigos. Isto causava grande furor neles, porque se davam conta que esses homens e essas mulheres não serviam ao comunismo, não serviam ao Estado, não serviam a seus líderes. Agora se identificavam com Cristo. O batismo não é para ser menosprezado. Tanto de crianças como de adultos deve administrar-se. E em toda a história da igreja se tem considerado como um grave pecado quando uma pessoa não é batizada ou quando os pais de uma criança, pais cristãos, não batizam a criança por negligência e descuido. Porque é o sinal visível de que está numa aliança com Deus, de que lhe pertence a Deus. E Pedro disse que depois de ouvir o Evangelho, depois de eles experimentar uma real convicção de pecado, depois de que eles se arrependam e se identifiquem com Cristo através do santo batismo, Pedro continua e diz assim: porque a promessa, qual promessa? A promessa de arrependimento, a promessa de uma nova vida, a promessa do Espírito Santo no pecador, de que agora é cristão, de que agora o Espírito Santo selou na sua vida a salvação. Pedro disse assim: porque a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nos deu chamar. A mensagem do Evangelho que continua, que transcende, que transborda, que vai além da igreja Betel, que se está sendo pregada hoje em milhares de igrejas em todo o Brasil, em toda a América, em todo este continente, em todo o mundo. A promessa do Evangelho que não é unicamente para esta geração, que se ouviu neste púlpito 30 anos atrás, 50 anos atrás, e se Deus quiser se ouvirá neste púlpito décadas seguintes. A mensagem do Evangelho que se prega aqui em São Paulo, mas se prega nos lugares mais recônditos do mundo, seja por ilustrados e acadêmicos, seja por analfabetas e pessoas ignorantes. Se prega em todo o mundo, se espalha não só por espaço, mas também por tempo. Oro a Deus para que meus futuros filhos sejam pregadores do Evangelho. E ore a Deus para que seus futuros filhos e netos ouçam o Evangelho. Porque a promessa não é somente para nós, para todos aqueles que Deus chamar. Versículo 40. Com muitas outras palavras, Pedro continuou dando testemunho e exortava dizendo: salvem-se, salvem-se. Eu já disse para vocês como devem ser salvos. Salve-se desta geração perversa. Pais, mães, não morram até que vocês hayan dado todo de si para estar convencidos da salvação dos seus filhos e de seus netos. Antes de pensar em uma casa, antes de pensar na faculdade dos seus filhos, antes de pensar em uma boa situação econômica para eles,
Orem a Deus para que eles, ao ouvir o Evangelho, experimentem uma real convicção do Evangelho, se arrependam de todo o coração, se identifiquem com Cristo através do batismo e dessa forma sejam salvos desta perversa geração na qual habitamos. A alma dos seus filhos, a alma dos seus netos, nossas próprias almas, é uma luta contínua contra o reino das trevas e de Satanás nesta geração mais que nunca. E Pedro disse: salvem-se, como se você estivesse afundando-se num barco. Eu jogo para vocês o salva-vidas, agarre ele e não se afunde e não pereça. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esta é a mensagem que funciona, esta é a mensagem que salva, esta é a mensagem pela qual a igreja Betel será cada dia mais cheia de pessoas. Pessoas que cheguem e enchem, se sentem, preencham este local e, se é necessário, abrir outro local, abrir mais congregações, porque experimentarão a salvação gloriosa do verdadeiro Evangelho. Oramos, confiamos, para isso trabalhamos, porque sabemos que desta forma Deus salva os pecadores. Oremos. Que glorioso Evangelho de Cristo é pregado para nós. Que maravilhosas verdades que chegam aos nossos ouvidos para que todo aquele que ouça seja salvo. Senhor, oramos para que isto seja assim na vida de todo aquele que ouça Tua palavra. Para que Teu Espírito Santo abra seu coração. Para que Teu Espírito Santo lhe guie a um verdadeiro arrependimento. E para que dessa forma experimente uma verdadeira conversão. Oramos, Senhor, para que cada homem, cada mulher, nossos adolescentes e nossos jovens, nossas crianças, no momento que sejam chamados por Deus, se identifiquem com Cristo. Vivam para Cristo. Entreguem sua vida por Cristo se é necessário. Continua, Senhor, permitindo que esta igreja pregue o Santo Evangelho. Pregue a mensagem pela qual os pecadores experimentam a gloriosa salvação do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo. No nome de Jesus oramos. Amém.